Fala Fogão, tá começando a primeira edição do Radar Alvinegro aqui no canal, sexta-feira, 9 de maio. Duas equipes vivendo um momento de instabilidade. Dois treinadores que são pressionados por suas respectivas torcidas. Dois times que precisam voltar a pontuar no Campeonato Brasileiro. Assim vai ser o encontro entre Botafogo e Internacional nesse fim de semana no estádio Newton Santos. Mais uma rodada do Brasileirão. Que, claro, a gente espera o Glorioso possa se dar bem. Eu quero conversar com vocês sobre essa partida, sob a perspectiva do Internacional, trazendo aqui a opinião de quem acompanha o dia a dia do Colorado, para a gente poder entender como as coisas andam por lá. E, claro, traçar um paralelo em relação ao Botafogo. Tudo isso, claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão, para começo de conversa, peço por gentileza que você deixe o seu like. Isso ajuda na distribuição do conteúdo, mais botafoguenses passam a conhecer o trabalho e dessa maneira a gente pode seguir crescendo. Estamos buscando os 60 mil inscritos e com a ajuda de vocês chegaremos lá com toda certeza. Inscreva-se, clique no sininho para ativar as notificações, assim você vai ficar por dentro de todas as novidades. Destacando, claro, que nessa sexta serão 3 conteúdos ao longo do dia. Esse Radar Alvinegro, a live da hora do almoço ali por volta de 1h05 da tarde e depois o Radar Alvinegro, segunda edição. Fechou? Fora, claro, a programação do fim de semana, pré-jogo, pós-jogo, live de domingo, enfim, tem muita coisa aí pra gente poder resenhar e trocar aquela ideia sobre o Glorioso. Vamos em frente. Eu quero fazer esse vídeo aqui de uma maneira diferente, tá? Eu quero trazer para vocês 2 artigos, justamente para poder trazer a visão de quem acompanha o dia a dia do Internacional. É um momento de instabilidade do lado de lá. O Roger Machado está precisando reencontrar os caminhos da vitória. Eu espero que não seja nesse fim de semana, que seja depois, porque afinal de contas a gente também está precisando dos 3 pontos no Campeonato Brasileiro, é ou não é verdade? São 8 pontos, sendo que o primeiro time dentro do Z4 tem 7. E cá entre nós, se tem uma coisa que a gente não precisa ficar convivendo nesse Brasileirão, é pensando em zona de rebaixamento, né? Vamos falar a verdade. Então vamos lá. O artigo em questão, esse primeiro é o seguinte: opinião. Inter precisa estancar problemas em série e parar de morrer a cada 3 dias. Derrota para o Atlético Nacional complica a situação no grupo da Libertadores, mas oscilação tem virado má fase. O Inter encarou o Atlético Nacional na noite de quinta, sabendo a dificuldade da partida, mas com a chance de assumir a liderança no grupo da Conmebol Libertadores e dar um passo importante rumo às oitavas. Por outro lado, a derrota tirou a equipe da zona de classificação. Uma sequência de problemas repetidos. Falando aí do desempenho da equipe, também as questões da lesão, muitas lesões, na verdade. A solidez defensiva foi para o espaço. 6 gols nos últimos 2 duelos de Libertadores. Derrota recente no Brasileirão, sofrendo 4 gols. No ataque, pouca efetividade. Antes da infeliz lesão, Valência não contribuiu em nada. E o jovem Luca, em pouco tempo em campo, mostrou muito mais. A estratégia em Medellín deu errado, especialmente no primeiro tempo. O Inter respeitou demais o adversário, como disse Fernando, e cedeu campo ao Nacional ter muito volume de jogo, admitido por Roger Machado. Apesar do bom começo da segunda etapa, o segundo gol colombiano freou a reação. Atualmente, os papéis se inverteram. O ataque parou e a defesa vazou muitas vezes. É bem verdade que as opções ofensivas estão escassas, visto os nomes fora por lesões. Agora com a adição de Ener Valência. O elenco curto no momento e a dura sequência de jogos contribuem para o mau momento. Sim, mau momento. Quando se fala em oscilação, considerada corretamente como normal, aliás, se diz sobre uma fase de altos e baixos, mas a verdade é que os baixos saltam aos olhos no recorte recente. Mesmo quando venceu pela última vez contra o frágil Maracanã, foi no sufoco, em pleno Beira-Rio. O tempo bem limitado de descanso e trabalho para amenizar e corrigir os problemas é um obstáculo. O Inter foi a São Paulo, voltou a Porto Alegre, foi a Medellín, segue para o Rio de Janeiro e ainda tem duelo com áreas de decisão com o Nacional em Montevidéu. Tudo isso em 12 dias. E aqui tem uma declaração do Roger Machado. No futebol, a gente costuma dizer que nasce e morre a cada 3 dias. Amanhã, nós já nascemos. Não há outra possibilidade a não ser essa. Todos passam por esse calendário e que bom que o futebol, 3 dias depois, dá essa oportunidade. Essa é a parte boa. O alerta fica para não morrer tanto. São apenas 2 derrotas seguidas. Pode parecer exagero, mas a impressão é que o Inter não dá sinais de melhora a curto prazo.
Pela frente, um oscilante Botafogo e o Nacional, renascido na Libertadores e em melhor fase no Uruguai. Com 3 competições em disputa, a sequência colorada fez o time demonstrar irregularidade. Talvez seja preciso focar alguns caminhos para que o morre e nasce não vire rotina. O time que se recusa a perder não pode começar a se recusar a ganhar. Momento de oscilação, momento de instabilidade, muitas lesões. Inclusive, é o próximo ponto que eu quero trazer aqui. O Enner Valencia sentiu nesse jogo contra os colombianos e eles ainda têm a baixa do Borré, a baixa do Carboneiro, o Vitinho passou por cirurgia após fraturar o dedo indicador da mão esquerda, o Rocher está fora, o Luca Drummond também está fora e o Bruno Gomes e o Gabriel Mercado também. São vários problemas aí que o Internacional possui. O ataque do Colorado vai ser composto por um garoto da base. Então é um adversário que vem ao Rio de Janeiro vivendo esse momento de pressão. O Botafogo também vive um momento de pressão, mas a nosso favor nesse sentido, mesmo que a gente também tenha as nossas baixas, Savarino, Matheus Martins, Barbosa, agora o Mastriani, o Bastos, que só volta no meio do ano. O Santi Rodrigues pode ser que seja relacionado, uma boa notícia, mais uma alternativa para ataque. Mas mesmo sob o comando do Renato Paiva, mesmo uma equipe muito instável, dentro do Nilton Santos são 4 vitórias, 2-0 sobre Juventude, Carabobo Fluminense, 4-0 para cima do Capital, e o empate em 2-2 com o São Paulo. Então a gente tem conseguido os resultados na nossa casa e a gente precisa muito desses 3 pontos. Um outro artigo que eu queria trazer aqui é do Maurício Saraiva, que diz o seguinte: Roger precisa se reencontrar. Só um detalhe, o artigo Opinião foi escrito por Gabriel Girardon, para dar o crédito a quem escreveu aqui o artigo, né? A reportagem. Temos aqui o Maurício Saraiva falando o seguinte: Roger precisa se reencontrar. O melhor Inter de Roger Machado em 2025 ou no ano passado nunca teve Fernando, Thiago Maia e Bruno Henrique ao mesmo tempo no time titular. Nunca, jamais, em tempo algum. 3 volantes. 3 volantes, te lembra alguma coisa? O Inter escalado com esses 3 jogadores de viés defensivo e tão parecidos não desempenhou contra o Corinthians, e ainda menos em Medellín. Chamado para o campo do Inter pela escalação medrosa, o Nacional de Medellín transformou o time gaúcho no Olaria por 45 minutos. Roger mexeu no intervalo, devolvendo a essência bem-sucedida da sua equipe. Perdeu igual, é verdade, mas competiu mais e esteve muitas vezes a ponto de empatar pela singela razão de ter levado perigo ao anfitrião. O terceiro gol colombiano acontece quando o Inter já está mexido no modo desespero e no erro individual de Vitor Gabriel, que voltou de lesão com rendimento bem abaixo do seu padrão anterior. O Inter, escalado com os nomes do primeiro tempo, talvez tivesse dificuldade para vencer o Celupa ou o Safurfa, tão incompetente no modo medo. O da segunda etapa tem chance de ganhar no Nacional em Montevidéu. Aliás, o grupo da morte tem 4 candidatos a 2 vagas. Para ser independente, o Inter tem que ganhar os seus 2 jogos. Menos do que isso é roleta russa. Similaridades em relação às escolhas de Roger Machado e Renato Paiva. O Botafogo, com 3 volantes, mesmo que o Patrick de Paula tenha desempenhado a função de terceiro homem, também não consegue produzir. O Roger Machado, no Internacional, fez a mesma coisa. E nesse momento, o que nos resta? Torcer que, por conta dos desfalques, o Roger Machado escolha jogar dessa maneira no estádio Nilton Santos. Que jogue com a trinca de volantes, que facilite um pouco a vida do Glorioso. Realmente vai ser muito bem-vinda essa questão. O último ponto que eu quero trazer aqui são alguns comentários do treinador do Internacional admitindo que a estratégia do Inter não funcionou nessa derrota para o Atlético Nacional. Vamos ver o que o Roger falou. Abre aspas. Sair perdendo não é um diagnóstico que determina, mas uma contingência também do adversário. Sabíamos que eles buscariam resultado, até controlamos pelo território, mas não agredimos. Essa é uma parte importante. Buscaremos resgatar a confiança vencendo os jogos. E depois o nível de futebol. Não faz muito tempo. Há um mês todos estavam felizes. É um momento de instabilidade. Então perceba, o Inter no Rio de Janeiro contra o Botafogo não vai buscar jogar um futebol vistoso. Ele vai buscar ser pragmático para conseguir a vitória e dessa maneira ir recuperando confiança. Quando você está num momento delicado, a vitória é extremamente importante.
Se você puder unir o útil ao agradável, melhor ainda. E isso vale para o Botafogo. Se a gente puder jogar bem e vencer o Inter, é o melhor dos cenários. Mas na impossibilidade de uma boa exibição, que os 3 pontos aconteçam. A gente sabe que vencer é o que gera paz e dá tempo para o trabalho tentar se consolidar, né? Outras declarações do Roger. Buscamos solucionar na estratégia, mas quando retomávamos a bola, devolvíamos. O adversário teve confiança emocional na partida. Nossa estratégia não funcionou no primeiro tempo. Tomamos o gol no nosso melhor momento e o terceiro foi consequência. Então tá aqui as explicações de Roger Machado, que agora vai preparar o Internacional para encarar o Botafogo no Rio de Janeiro. E a gente vem se dando bem para cima do Inter na nossa casa. Que assim continue, porque precisamos chegar aos 11 pontos no Campeonato Brasileiro, no duelo que antecede a decisão pela Copa Libertadores, também no Newton Santos. Fogão, quais semelhanças você consegue identificar entre o momento de oscilação do Internacional, as escolhas do treinador colorado, com o que o Renato Paiva está fazendo aqui no Botafogo? Olha, 2 equipes instáveis que vão bater de frente. O que será que vai acontecer?